Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque comigo está tudo bem. E na aula de hoje eu trouxe uma obra de um dos autores mais amados do nosso país e ouso dizer que do mundo. Vocês já imaginam de quem eu tô falando, não é mesmo? Exatamente, de Jorge Amado. Eu acredito que todos vocês já leram, ou ao menos já ouviram falar dele. Tô errada? Mas independente de ter ouvido falar ou não, eu vou fazer um breve resumo de quem foi Jorge Amado, tá? Então, ele é um escritor baiano, olha só que honra, itabunense. Foi um dos mais famosos e traduzidos escritores do nosso país. É dono de várias obras e muitas delas foram adaptadas ao cinema, à televisão, como por exemplo Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela Cravo e Canela. Acredito que vocês já ouviram falar delas, né? E a obra que eu trouxe hoje para vocês é o segundo romance de Jorge Amado, escrito em 1933, que chama Cacau. E aí vocês podem perguntar, mas professora, o que esse livro tem de tão importante que você trouxe pra gente? Calma que eu já vou entrar na obra, tá? Mas antes disso, é importante vocês saberem que a maioria dos livros de Jorge Amado eram de cunho político e social, onde ele fazia várias denúncias sociais mesmos. E em Cacau, ele conta a história dos trabalhadores em fazenda de cacau no sul da Bahia na década de 1930. E nesta obra a gente consegue perceber a expansão dos socialistas e a luta de classe dos trabalhadores no mundo todo. E agora entrando de fato, né, em Cacau, logo na nota do prefácio, Jorge Amado resume em poucas linhas o conteúdo do livro, que ele diz o seguinte: tentei contar neste livro, com o mínimo de literatura para um máximo de honestidade, a vida dos trabalhadores das fazendas de cacau no sul da Bahia. Então aqui a gente já percebe que esse livro retrata, de fato, a vida sofrida dos trabalhadores no campo, e essa mesma nota se encerra com um questionamento, que é o seguinte: será esse um romance proletário? E vocês sabem o que é proletário? Já estudaram sobre o proletariado? Então, o proletariado é um conceito usado para definir a classe oposta à classe capitalista. Então, o proletário consiste naquele que não tem nenhum outro meio de vida exceto o trabalho, onde ele vende a sua força de trabalho para sobreviver. Detalhe que é sobreviver, não é viver, tá? Trata-se de sobrevivência mesmo. E no decorrer dos trechos que eu for apresentando para vocês, vocês vão conseguir responder a esse questionamento, né? Ao longo do livro todo, vocês conseguem obter uma resposta para esse questionamento. Cacau é um livro caracterizado por uma sequência de várias histórias contadas pelo personagem José Cordeiro, que é o sergipano, que ele migrou do Sergipe para a Bahia em busca de trabalho, mas isso aí vocês vão entender e saber melhor quando vocês lerem o livro, porque sim, vocês vão ler o livro, tá? E logo nos primeiros capítulos, José Cordeiro descreve, né, a vida e a condição de vida, né, a condição em que esses trabalhadores se encontravam. Nesse trecho, por exemplo, diz o seguinte: ninguém reclamava, tudo estava certo. A gente vivia quase fora do mundo e a nossa miséria não interessava a ninguém. A gente ia vivendo por viver. Só muito de longe surgia a ideia de que um dia aquilo poderia mudar. Como? Não sabíamos. E o outro trecho diz: e nas nossas vidas sem amor, existe lá amor nas fazendas de cacau, tínhamos momentos de nostalgia. O amor teria sido feito somente para os ricos? Honório dizia alto o que dizíamos para nós mesmos: merda de vida.
Aqui, claramente, se vê que os trabalhadores se encontravam numa situação de exploração e até mesmo de alienação, porque ninguém reclamava, estava tudo certo, mas a gente sabe que não estava certo, né? Se eles viviam em situação de exploração, é porque o negócio estava sério mesmo lá na fazenda. E neste outro trecho, sugere que não havia o mínimo de consciência, assim, de classe e de organização, que diz o seguinte: mais animais do que homens. Tínhamos um vocabulário reduzidíssimo, onde os palavrões imperavam. Eu, naquele tempo, como os outros trabalhadores, nada sabia das lutas de classe, mas adivinhávamos qualquer coisa. Aí neste trecho fica muito marcado assim que os camponeses em geral apresentam o que Jorge Amado descreve até em outros livros, né? Que é eles, muito mais do que os próprios proprietários de terra, se viam, né? Eles mesmos se viam como animais, né? Eles diziam que mais animais do que homens. Era a forma como eles mesmos se consideravam. Vocês conseguem interpretar dessa forma, gente? O livro segue com inúmeras histórias que delineiam a tomada aos poucos de um senso de solidariedade por parte dos trabalhadores da fazenda, e o narrador, né, José Cordeiro, é quem faz, né, esse despertar de consciência de classe, né? Onde a gente consegue ver claramente nesse próximo trecho aqui que diz: pobres mulheres que choravam, rezavam e se embriagavam na Rua da Lama, pobres operárias do sexo, quando chegará o dia da vossa libertação? Eu fico pensando no dia em que a Rua da Lama se levantar, despedaçar as imagens dos santos, tomar conta das cozinhas ricas. Neste dia, até filhos elas poderão ter. Então aqui a gente consegue ver, né, que começa então a ter assim uma consciência despertada, né? E o narrador passa então a fazer ponderações sobre a sua atual condição e como os camponeses poderiam sair juntos dessa situação, né? Da situação em que eles se encontravam. Porém, acontece o que? Eles começam, embora, né, esteja ali havendo um despertamento de consciência, eles ficam desanimados porque não encontram uma solução para poder sair daquela situação. Aqui diz: olhávamos para os cacaueiros e não achávamos a solução. Se nós não estivéssemos muito acostumados com a miséria, os suicídios seriam diários. Não haveria um meio de sair daquela situação? Eles fazem esse questionamento, porque assim, diante das circunstâncias, parecia algo muito difícil, se não impossível para eles saírem daquilo ali, né? Porém, com o passar do tempo, o narrador passa a ter mais assim, determinação em lutar por melhores condições de trabalho e de vida. Mas o que acontece? Havia uma miséria que assolava não só as fazendas de cacau, não só a Fazenda Fraternidade. Estava tendo situação de miséria em todo o país, né? Então, eles se viam assim, não dá para ter uma negociação com o nosso patrão, porque tá tendo miséria em todo o Brasil. Nesse outro trecho aqui, a gente vê o seguinte: nem pense. Chegou 300 e tantos flagelados que trabalham por qualquer dinheiro, e a gente morre de fome. Estamos vencidos antes mesmo de começarmos a luta. Nós já nasce vencido, sentenciou Valentim. Nesse trecho, assim, me soa até um pouco atual, porque assim, vivendo num período de pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego, e até mesmo com relação às leis trabalhistas, onde o empregador, né, onde as leis favorecem mais o empregador do que o empregado, a gente percebe isso aqui, que ele diz o seguinte: chegou 300 e tantos flagelados que trabalham por qualquer dinheiro. Então, assim, como é que eles iam deixar o emprego, por pior que fossem as condições de vida, sendo que teriam outras pessoas que por muito menos iriam aceitar o trabalho? É igual hoje aqui com a gente, né?
Muitas pessoas perderam o emprego e por qualquer salário mínimo eles estão indo trabalhar, independente das condições de trabalho, entendeu? Porque ou é isso ou eles morrem de fome. Então, nessa questão aí, eles já se viam vencidos antes mesmo de começar a luta, justamente porque ou era aceitar aquelas condições ou era morrer de fome. Então, eles preferiam viver naquela miséria mesmo. E assim, gente, Cacau não é um livro que visa apontar um caminho a seguir, tá? Não espere um desfecho de revolução com características de revolução que não vai ter. Porém, como vimos, né, nesses trechos aí, e tantos outros que permeiam o romance, quando vocês lerem, vocês vão entender melhor. Esse é um livro que demonstra, né, a condição de miséria, de alienação, de fragilidade, né? E de como a tomada de conscientização por parte dos trabalhadores se faz necessária, certo? E sobre a pergunta de que será esse o romance proletariado, diante de todos esses trechos que vimos até agora, a gente pode responder que sim, que Cacau é um romance proletário, né? E o livro termina com José Cordeiro deixando a Fazenda Fraternidade para seguir lutando em prol de outros trabalhadores, né, de fazenda. E o narrador finaliza o livro com as seguintes palavras: o amor pela minha classe, pelos trabalhadores e operários, amor humano e grande, mataria o amor mesquinho pela filha do patrão. E eu pensava assim e com razão. Eu partia para a luta de coração limpo e feliz. Então, ele não se contentou em apenas gerar um despertamento de consciência na Fazenda Fraternidade, mas ele quis levar isso para outros trabalhadores, né? Uma porta de esperança, de conscientização mesmo. E é isso, pessoal. Eu trouxe, né? Fiz essas considerações para vocês. E eu quero também fazer um pedido, que é o quê? Eu quero que vocês leiam essa obra, eu quero que vocês leiam Cacau. Sim, eu sei, eu dei vários spoilers aqui, mas eu acredito que dessa forma vocês vão compreender muito melhor quando vocês lerem, tá? Embora Cacau já seja um livro de uma linguagem muito clara, por si só ele já é fácil de compreender. Mas com tudo que eu falei vai ser melhor para vocês, tá bom? Então é isso, leiam o livro, eu espero que vocês gostem bastante da leitura, assim como eu gostei. E até a próxima aula. Tchauzinho!